Hey mate, how are you? Rodolfo mais uma vez aqui. Hoje a gente vai trazer mais um conteúdo no Instagram, mais um conteúdo do Telegram. Se você já segue a gente, já tá por dentro aí, você sabe que a gente costuma postar lá no Telegram alguns quizzes, costuma postar todo dia também no Insta, e a gente vai falar desse post aqui hoje, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre o que são substantivos contáveis e incontáveis, tudo relacionado a much e many, ok? Então se você não segue a gente, entra lá no grupo do Telegram, a descrição tá aí embaixo. Entra lá, nos segue no Instagram e já se inscreve nesse canal do YouTube também, deixa o seu like, beleza? Galera, seguinte, todas as quartas-feiras eu e o Lucas damos aula gratuitamente às 9 horas da noite, então também está aí na descrição, é só se inscrever. Então vamos sem mais delongas aqui, entrar no assunto de hoje. A gente vai falar sobre a diferença entre much e many. Muitas pessoas confundem, se você já estuda inglês, você sabe que existe uma diferença sutil entre os dois ali, e a gente vai entrar a fundo hoje. Vamos lá então, eu coloquei aqui o much, e eu vou trabalhar ele primeiramente, falando já diretamente para você que much nós utilizamos para substantivos incontáveis, e o significado, a tradução mais próxima dele ali seria muitos, tá? Muito, na verdade, tá? Porque ele vai contar sempre com substantivos incontáveis. Lembrando que substantivos é tudo que a gente toca, tudo que a gente fala sobre, né? Por exemplo, mesa, cadeira, eletricidade, água. Isso daí a gente pode contar ou não em inglês, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, money, water, pollution. Essas três palavras, esses três substantivos em inglês, eles são incontáveis. Não tem como eu colocar eles no plural, isso é muito importante. Não existe monies, não existe waters, isso nunca existiu, tá bom? Então já anota aí que isso é bem importante. E aí quando a gente vai falar assim, muito dinheiro, a gente pode falar much money, ok? E tem uma outra também que a gente costuma falar que é a lot of. Desse jeito aqui, vou escrever no cantinho aqui, eu já vou apagar, a lot of. Isso daqui também significa muito, mas ele pode significar muito para contáveis ou incontáveis, tá bom? Então, se eu quiser falar a lot of money ou a lot of tables, né, mesas, eu poderia também, beleza? Então, vamos lá. Eu coloquei duas sentenças aqui embaixo, que tá no post, e a gente vai trabalhar junto aqui. Eu tô falando primeiro, there is, que significa existe ou há em inglês, muito, to, tá? Existe muito ou muita pollution, tá? Eu quero falar essa frase aqui. Se eu for falar essa frase, obviamente eu vou precisar utilizar o much. Então vai ficar there is too much pollution, ok? Tradução novamente, tem muita poluição. Eu não posso falar assim, tem muitas poluições. Sem chance, ok? Utilizando o much, repara que eu finalizo desse jeito aqui. E se eu quiser colocar lá na negativa, olha só. Não existe ou não tem, né? There isn't alguma coisa, vinho na garrafa. Então não tem vinho na garrafa. Eu quero falar isso. Não tem muito vinho na garrafa, ok? Muito, não se esqueça, é o mais importante. Então there isn't much wine in the bottle. Mais uma vez, there is too much pollution. Tem muita poluição nesse lugar, nessa cidade. There isn't much wine in the bottle. Não tem muito vinho na garrafa, beleza? Agora vamos pro many aqui e depois eu vou retornar pro much, rapidinho só pra gente retomar mais pra frente, tá? O many também significa muito ou muitas, tá bom? Aí ele já vai contabilizar o plural, porque os substantivos que eu vou utilizar aqui podem entrar no plural. Tanto que eu coloquei aqui, people, que significa pessoas, muita atenção, porque se eu quiser falar pessoa, é person. Se eu quiser falar pessoas, people. Eu vejo muitas pessoas falando, eu já até vi persons, isso não é muito comum, mas eu já vi. Não é o correto, entre aspas, ali, depende muito também da região que você tá. Quando eu estava na Austrália, eu vi no elevador escrito persons, mas não é muito comum, beleza? Então grava aqui person singular, people plural. Coloquei já no plural aqui, cars e chairs. Lembrando que chairs significa cadeiras, alright? Então vamos lá. Coloquei a primeira sentença aqui, there are, então existem, né, muitos livros na mesa, tá? Então existem ou tem, no caso aqui, pode ser a tradução, mesma coisa, muitos livros na mesa. Se eu quiser utilizar dessa forma, eu vou precisar utilizar many. Aí você vai me perguntar, por que eu não utilizo much? Lembra que much é só incontável? Livros eu consigo contar, tanto que ele está no plural. Então eu vou colocar aqui, there are many books on the table, alright? Bem tranquilo, certo?
Lembra, gente, não é esse aqui que eu preciso contar, é sempre o que vem depois. Não é books, tá? Table também é contável, mas eu tenho que sempre prestar atenção no substantivo após o many. Vamos pro próximo. Alguma coisa ali, né? Existe ou há pessoas. Ah, isso aqui é outra coisa, ó, confundi. Não tem o there are, então ele já vem de outro jeito. Eu utilizo o many em outro formato, tá? Não tem existe, não tem há, ok? Então ele já começa aqui, ó. Pessoas usam Instagram. Então, muitas pessoas usam Instagram. Essa é a frase que eu quero montar, tá? Não necessariamente vai vir com existe ou existem. Aqui é a mesma coisa, ó. Many, muitas pessoas usam o Instagram, alright? Muito bem, vou retomar aqui rapidinho e a gente vai para o quiz. Então, lembrando, much eu utilizo para incontáveis. Quando eu utilizo much e many, é muito comum nas escolas de inglês, é muito comum com aulas particulares e tudo mais quando você está aprendendo, eu utilizar esse e esse cara aqui, ó, que aqui singular e aqui plural. É existe, existem, enfim. Vamos pro quiz agora aqui. Eu tenho um quiz basicamente bem parecido com um exercise que a gente pode... É melhor ficar aqui? Tá bom, né? E aqui a gente tem um quiz então do Telegram, nós vamos fazer ele. Se você quiser responder esse quiz, quiser responder quizzes como esse que nós postamos diariamente, já desce aí também, entra lá no nosso grupo, beleza? Então vamos fazer junto aqui. Eu deixei 2 espaços, tá? Então a gente vai completar com much ou many. E eu quero que você me ajude a completar com there is ou there are também, beleza? A gente vai entender essa diferença agora. Porque much e many é muito fácil, né? Isso aqui que você vê é bem tranquilo. Então aqui, ó, na primeira frase, eu tenho inclusive uma frase que é parecida com aquela que a gente viu agora há pouco. Existe ou tem muita água no copo. Lembra que a frase que a gente viu? Eu não vou sair daqui que eu não quero que você veja agora. Tem muito vinho na garrafa, né? Esse daqui eu quero saber de água. Primeiro você tem que pensar o seguinte, água é contável? Eu consigo contar quantas águas existem? Não, não tem como, tanto que não existe plural. Então eu já sei que eu vou utilizar much, muita água, né? E como que eu falo existe muita água? Eu vou explicar melhor aqui, ó, por que eu tenho que utilizar there is too much. Olha isso aqui, ó, repara. Tem como eu colocar água no plural? Não, não existe waters. Então aqui não pode ser there are. Não tem como ser. Todas as vezes que eu for falar existe água, por exemplo, eu vou ter que usar there is, ok? Porque não tem como pluralizar esse substantivo. There is too much water in the glass, alright? Uma dica extra aqui rapidinho, tá? Antes da gente pular para o próximo. Esse to aqui, ele remete sempre a alguma coisa não tão boa. Não é que a frase está na negativa, mas ao negativo. Se eu quiser falar assim, ó, tem muita água no copo, é uma sensação ruim que eu estou tendo de ter muita água no copo. Por isso que eu coloco esse to aqui, ok? Agora, se eu quiser falar assim, ó, tem muita água no copo, isso é bom, eu posso substituir por a lot of. Tem muita água no copo, beleza? Agora, se não for alguma coisa tão boa, usem o to. Ele remete a esse significado meio negativo, tá bom? E o próximo aqui, ó, alguma coisa, books on the shelf. Livros na estante. Eu quero falar tem muitos livros na estante, ok? Shelf, estante, alright? Eu respondo essa, peço pra eles responderem. Eu tava na expectativa de que você fosse responder ela, porque essa terceira aí seria o desafio. Mas eu entendi só a minha. Eu respondi o que tá na hora. Então beleza. Então vamos lá. Aqui eu já sei que books está no plural, eu já consigo contar, certo? Eu vou completar com existem, né? Ou there are. Ó, singular there is, there are plural. Aqui singular no caso porque eu não conto, tá? There are eu consigo contar. Existem, ó, tem muitos livros. Lembra quando eu uso many, quando eu consigo contar o substantivo, beleza? Tranquilo, tem muitos livros na estante. There are many books on the shelf, ok? Gente, se vocês quiserem colocar uma contraction aqui, vocês podem, ó. Isso aqui é muito normal, there's, ok? Nessa daqui não é muito comum. Até dá para colocar, mas enfim. Tudo isso que eu tô falando é informal, tá? Essas contractions aqui, beleza? E eu coloquei aqui um desafio, beleza? A gente vai tentar fazer esse desafio aqui. Eu quero que você comenta aí, se você já sabe. Tem muita mostarda no meu lanche. Eu quero falar isso em inglês. Ó,
revisa a aula. Como que eu falo tem, mostarda é incontável, é contável, como que fala isso em inglês, beleza? Vamos colocar a tradução nos comentários aí e também entrar no nosso grupo lá para ver a resposta dessa sentença, ok? That's it, guys. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e participar dos nossos canais aí, beleza? Bye bye, see you!